bem, povo católico, faltam 73 dias para minha ordenação diaconal e você está acompanhando a série Zerando o Laicato. Muito bem, povo católico. Olha, a gente está fazendo aí a jornada da minha preparação diaconal e a gente está falando especificamente das fases formativas, né? Dentro dessas fases formativas, a gente falou aí do propedêutico, falou do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de formação e chegamos a 2021. Chegamos finalmente no ano que eu estou vivendo hoje, o ano em que você se prepara para a ordenação, né? E vive aí a expectativa de se ordenar, embora, como eu falei lá no primeiro episódio, isso não seja uma certeza, né? Isso se torna uma certeza com o tempo. Mas em 2021 nada lá é muito certo, né? Talvez a maior incerteza seja justamente estar ou não na ordenação, pelo menos essa é a grande incerteza que importa no ano. Mas o fato é que o ano de 2021 ele começa com um monte de incertezas. Até o quarto ano, eu ainda não tinha feito o estágio de pastoral, que era algo que deveria ter acontecido no terceiro ano. Ainda não tinha recebido o acolitato, que era algo que deveria ter sido feito no terceiro ano. E estaria ainda, a gente não tinha informação de como iria receber a admissão às ordens sacras, né? De quando seríamos admitidos às ordens sacras, que é algo que acontece no quarto ano, normal, às vezes até acontece lá no retiro de ordenação, lá no final, mas o fato é que 2021, né, entrou com a pandemia no topo, né, da sua, no topo do número de mortes, do número de contágio, e a gente não sabia para onde a coisa ia, né? É fato que a gente começou o ano com alguns encontros presenciais, mas logo entendeu que a coisa não podia andar desse jeito, né? Por conta, não que nada tenha acontecido dentro da escola diaconal, mas enfim, os números mostravam, as internações, mortes, que todo mundo precisava começar a se cuidar com ainda mais intensidade. Então as aulas voltaram a ser online, como foram do meio de 2020 para frente, né? E, enfim, tudo virou uma grande dúvida. Será que a gente vai conseguir fazer tudo o que tem para fazer, né? O estudo do quarto ano, porque no quarto ano também se estuda, o acolitato, as ordens sacras, o estágio de pastoral, tudo nesse ano e ainda se ordenar no fim do ano? Então essas eram as grandes perguntas que a turma tinha no início de 2021. E claro, né, também as dúvidas de ordenação, né, que aqui eu testemunho para você, eu ainda tenho algumas. Né, que assim, como é que organiza, como é que faz, o que compra, não sei. Então assim, muitas coisas a gente começa a aprender no início do quarto ano. Né? A gente começa a consultar os que se ordenaram antes da gente. A gente começa a ler, a gente começa a se preparar, porque até então, eu vou ser muito sincero, a ordenação é um desejo, né? Claro, você entra na escola diaconal mirando o serviço diaconal. E para que você possa servir, você, né, passa pela ordenação. Então a ordenação é um desejo. Mas eu vou ser muito sincero, até o início do quarto ano ela não era necessariamente uma preocupação. Ela não era algo que, não, tem ordenação no que vem, né? Eu preciso me preparar. Na verdade, o pensamento na ordenação era mais naquela questão de, puxa, um dia eu vou chegar lá. Como eu falei no programa passado, a cada ordenação diaconal da qual eu participava, eu vislumbrava, puxa, um dia vou ser eu aí. Né? Daqui a 5 anos serei eu aí, daqui a 4 anos serei eu aí, daqui a 3 anos serei eu aí, até o dia que veio, olha, ano que vem, o próximo sou eu. Mas
até então, aquilo que era a ordenação em si, o que eu precisava para exercer o diaconato, em termos assim, de comprar coisa, na dalmática, veste, estava pensando em absolutamente nada disso, né? Isso tudo era muito distante, né? Pensar, puxa, como seria uma dalmática minha? Nunca passou isso pela minha cabeça. Mas no quarto ano essa coisa começa a passar, porque você começa a parar para pensar, né? Puxa, qual será a data? O que eu vou precisar assim que eu sair da ordenação? Como é que as coisas vão ser? Então, é um ano de muitas perguntas, muitas incertezas. Em particular, né? Ainda mais por causa da pandemia. No ano passado, quem começou no ano passado, a turma que se ordenou ano passado, por exemplo, ela começou normal, ela começou presencial. A pandemia foi explodir depois do carnaval. Lá a gente já tinha alguns dias de aula. Então você tinha ali, claro, as perguntas sobre ordenação, sobre como seria o ano formativo, o quarto ano de formação, beleza. Mas a gente entrou também com as incertezas da pandemia, com as incertezas trazidas pelas coisas que a gente deixou de fazer por causa da pandemia. Então, o início de 2021 ele foi bem envolto em nuvens densas, sabe? É a neblina que você vai, tá com o farol aceso, você consegue ver a estrada que está ali imediatamente na sua frente, mas 5 metros para frente você já não enxerga absolutamente nada. Era assim que a gente estava no início do ano de 2021. E a coisa foi se abrindo aos poucos, tá? De novo, eu acho que a neblina é uma bela comparação, uma bela alegoria, porque a neblina ela vai dissipando aos poucos até que você de fato consiga enxergar tudo. Então foi mais ou menos assim com a gente também. Essa neblina foi se dissipando aos poucos até que a gente hoje consiga enxergar a maior parte das coisas. Eu não diria que nesse exato momento eu enxergo tudo. Por exemplo, eu não sei se eu estarei na minha ordenação. Eu não sei se eu estarei olha a frase, na minha ordenação. Eu não sei se eu vou estar na ordenação da turma Nossa Senhora Aparecida. Eu ainda preciso passar por um processo, né? A gente vai gravar um programa só sobre isso. Como é que é esse processo de seleção final, né? Que a gente chama de escrutínios? Esse processo está acontecendo neste exato momento. Então eu tô gravando esse programa para ir ao ar na semana em que começam os escrutínios. Então é algo que está acontecendo nesse exato momento e é o resultado dessa semana, né? Não exatamente dessa semana, mas desses escrutínios que vão ser feitos ao longo de setembro, que talvez seja um dos principais determinantes para dizer eu estarei na ordenação ou não estarei na ordenação. Tem muita coisa envolvida e certeza mesmo, só muito em cima. Eu vou ficar muito feliz de chegar para você e falar aqui, olha, hoje eu recebi a notícia de que é confirmado que eu estarei na ordenação, mas até que esse dia chegue, a dúvida está ali, tenho ainda um pouquinho de neblina para dissipar, né? Mas é uma neblina que a gente já enxerga o fundão lá, sabe? Então você já não se perde, já sabe o caminho, mas, né, quem sabe? Então essas são as incertezas do quarto ano da formação diaconal, mas também, por outro lado, o quarto ano da formação traz uma certeza que você tem todos os outros anos. Você tem que estudar, né? No quarto ano, você não fica sem estudar. Eu vou, de novo, também vai ter um vídeo só sobre o que é esse quarto ano, mas não vai ser diferente dos outros. Ele é mais leve do que o terceiro ano, pelo menos para mim. Foi muitíssimo pesado para toda a nossa turma, mas né, o quarto ano é um ano de estudos intensos, é um ano de muita descoberta, né? É um ano de treinamento intenso, porque você vai fazer o estágio pastoral, na verdade, era para ter feito no terceiro ano, nós, por causa da pandemia, fizemos agora no quarto. Então é um ano, né, de botar a mão na massa e continuar evoluindo. E é certeza, né? Não tem jeito. É certeza de que depois da ordenação, todo esse processo de evolução, de estudo, de correr atrás, vai precisar continuar, talvez ainda com mais intensidade. Mas, de novo, eu já falei isso para vocês algumas vezes aqui.
Eu não tenho problema nenhum em estudar, eu amo fazer isso, eu gosto. De novo, tem alguns assuntos que eu gosto mais. Descobri outros assuntos fantásticos dentro da escola diaconal, assuntos que eu falava, puxa, isso aí não tô afim de pegar. E depois eu olho, não, isso aqui é muito legal, eu quero continuar estudando isso aqui. Então a escola diaconal me abriu a cabeça, me deu um leque imenso de novas opções de estudo, né? De ramos de interesse dentro da teologia, da filosofia. Então, é certo que eu vá continuar depois. Então, isso não é absolutamente um problema nenhum. Mas, muito pelo contrário, vai ser uma exigência da vida diaconal e é algo que eu quero abraçar com todo o prazer do mundo. Mas, né, essa é a única certeza de 2021, que a gente tem que estudar, que a gente tem que ralar, que a gente tem que continuar levando a sério e que a gente tem que ir até o final com o mesmo espírito do propedêutico, que a gente entrou para discernir, para verificar e para fazer aquilo que seja a vontade de Deus. Então, sendo da vontade de Deus, não tem problema você estar no meio da neblina, que você está mais do que achado, né, povo católico? Então, eu quis falar sobre o quarto ano para vocês. Depois eu vou comentar direitinho todo esse... o que acontece no quarto ano, o que eu estou fazendo, o que é o estágio pastoral, o que a gente faz lá. Algumas coisas que eu vi que, assim, que antes eu pensava, mas quando você coloca a mão na massa, faz na prática, acontecem algumas coisas, você percebe algumas coisas que você não percebia antes. Mas tudo isso eu falo nos próximos programas, tá bom? A gente vai fazer uma sequenciazinha pequena de programas sobre o quarto ano e aí vai encerrar essa jornada formativa para começar outros assuntos aqui na série Zerando o Laicato. Tá bom, povo católico? Então hoje faltam 73 dias para minha ordenação diaconal, dia 13/11/2021, às 8h30 da manhã, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Amanhã eu quero ver você aqui, porque vão faltar 72 dias. Fiquem todos com Deus.